Olá, o meu nome é Paulo Araújo e hoje venho falar-lhes de uma moto muito especial, a Ducati Street Fighter V4S, que é a naked mais potente do mercado. Que moto fabulosa, uma devoradora de superbikes em formato naked, tão potente que mesmo amansada pelas ajudas eletrónicas, poucos se atreverão a usar as suas capacidades ao máximo. A designação S indica um modelo com suspensões inteligentes da Öhlins, que se ajustam eletronicamente conforme o ritmo de condução selecionado e que custa cerca de 3.000 € mais que os 21.595 da versão base, equipada com suspensões Sachs. Estas são escuras, as da S são Öhlins Nix 30 acabadas em dourado e basicamente aqui reside a diferença entre as duas. Na V4S é tudo Öhlins. Até o amortecedor de direção é ligado à ECU para modular a sua ação ao restante pacote eletrónico selecionado. A sensação do motor, central à experiência de pilotar esta moto, não tem nada a ver com o motor Ducati V2 convencional, nem com outros motores V4. Não tem a sedosidade impessoal da VFR, nem a brutalidade crua da Super Duke. É uma espécie de meio termo, agradável e embriagante quando começamos a deixar a rotação subir e tudo começa a acontecer muito rapidamente debaixo de nós. O motor V4 de 1103 cm3 da Street Fighter é de facto o da Panigale V4 Superbike, logo deriva da 10ª edição de MotoGP. Porém, se pensassem que esta foi a primeira aventura da Ducati com o V4, estariam enganados. Essa honra pertence à Apollo 1964, concebida para a polícia americana, mas isso é outra história. O V4 da Panigale, introduzido em 2018, é um animal muito diferente dos anteriores motores da Ducati, embora mantendo o comando de válvulas desmodrómico. Referencial em termos dos 214 cavalos da Superbike, esta versão de 208 cavalos às 12.750 RPM é o ainda mais no mundo das naked. A redução de potência de 6 cavalos é amplamente compensada pelos 123 Nm de binário às 11.500 e pela forma como as numerosas assistências eletrónicas se conjugam para qualquer um poder desfrutar desta moto sem sustos. O pacote eletrónico inclui 3 modos de condução, Street, Sport e Race, ABS em curva, controle de tração, controle de cavalinho, controle de derrapagem, controle de travagem motor e até autocalibragem dos pneus. O acesso aos 3 modos de condução é simples e a seleção instantânea com o polegar esquerdo. Começando por baixo, o Street reduz o motor a 155 cavalos apenas e regula as suspensões Öhlins para uso urbano. A subida de regime é nitidamente afetada, o motor fica muito redondo e agradável, ideal para se habituarem à moto, mas uma vez experimentado em versão full power, reservaríamos este modo só para chuva. No outro extremo, o modo Race é, como o nome indica, o mais feroz. A reação do motor é instantânea e brutal. Temos de nos agarrar aos punhos com força para ficar na moto, tão vertiginosa é a subida de rotação, o correspondente pontapé nos fundinhos, e as ajudas eletrónicas não estão totalmente desligadas, mas só atuam em última instância. O modo Race também endurece a suspensão para a pista, na prática repetindo e ampliando qualquer pequeno solavanco da estrada, não só tornando a condução desagradável, mas em última análise menos rápida, já que em zonas irregulares a moto vai saltar e cabrear tanto que temos de cortar gás. A solução é passar para o modo Sport, na nossa opinião o melhor, pois mantém o full power do V4 e a resposta motor imediata, mas com afinações de suspensão mais suaves, permitindo explorar a capacidade de curvar da moto, que é espetacular. Claro que todos os parâmetros são individualmente ajustáveis, por exemplo, o controle de tração vem na marca 3, mas se quiserem que seja menos interventivo, podem reduzi-lo para 1, e se quiserem que seja mais obtrusivo, aumentem esse número para criar a afinação ideal para o vosso gosto. Esquecendo o prazer de visualizar os modos no ecrã TFT, que o Lucas da Ducati Lisboa descreveu como uma MotoGP na ponta dos dedos, deixaríamos tudo como está. Talvez tirando só um pouco de hidráulica em vista dos muitos solavancos das nossas estradas. Do lado do motor, só um pequeno senão. Esta moto não gosta de andar devagar. Chega a cortar se entrarmos numa rotunda a medo e por isso trânsito de cidade nunca será o habitat natural deste modelo, que abaixo dos 3.000 hesita, oscilando e variando de regime, à espera que o libertem para dar expressão a toda a sua potência. Esta incerteza do motor em andamento lento seria o único ponto menos a apontar. De resto, a partir das 2.500 o V4 puxa linearmente e pelas 7.500 tudo começa a ser frenético e, pelo menos no modo ilimitado, explosivo, até ao headline de 12.750 RPM, que é absolutamente escusado atingir, pois corresponderia a cerca de 270 km/h em sexta.
Considerando a falta de proteção devido à ausência de carenagem, só a velocidades muito elevadas é que a deslocação de ar se começa a tornar incomodativa. A velocidade máxima legal corresponde a umas 6.000 RPM em sexta, quando o som da panela Krapovich começa a tomar um novo tom e a paisagem começa a passar mais depressa. A posição de condução é muito boa desde a primeira impressão, o guiador largo permite controlar tudo com a quantidade ideal de alavanca e ao mesmo tempo manter o corpo numa posição natural. A estacionar, nota-se a envergadura do conjunto, mas o assento no papel muito alto, 845 mm, acaba por não incomodar, pelos bons recortes dos lados do selim que permitem colocar sempre um pé firmemente no chão ao parar. O espaço dedicado ao traseiro do Pendura, embora bem acolchoado em camurça sintética que não escorrega, é do tamanho de um triângulo de queijo da proverbial vaca hilariante, por isso esqueçam tudo que seja mais que uma voltinha ao café. Dinamicamente, com 178 kg a seco, a moto é muito mais leve do que o seu aspecto bujudo e musculado levariam a pensar. A inserção em curva é fácil e limitada mais pelo nosso atrevimento do que por algum raspar de peças no solo. Da mesma forma fácil como inclinou, endireita de novo, aqui podendo ser ajudada pelo abrir do punho mais violentamente que o normal, em vista da presença dos controles de tração e derrapagem. Quanto aos travões, o melhor que podemos dizer é que nem lhes dedicámos muita atenção. A sensação da manete que atua os duplos discos dianteiros de 320 mm através da bomba radial Brembo é um bocado dura, mas a progressividade é excelente e a mordida tão feroz quanto quiserem ou se atreverem, com a adição do ABS em curva a remover qualquer preocupação. O quadro, tal como é, uma pequena dupla viga incompleta que ataca na cabeça dianteira do motor portante, absorve tudo com uma combinação ideal de rigidez e feedback. Nisso é ajudado pelo enorme monobraço oscilante, que para ter maior rigidez lateral é atravessado pela corrente num túnel. Os dois contribuindo para manter os pneus Pirelli Diablo Rosso Corsa em contacto com o asfalto permanentemente. A caixa é a mais eficiente que já vimos numa Ducati, ajudada por um quick shifter que funciona na perfeição a subir, mas requer um pouco de habituação a descer, já que a moto não reage bem a mexermos o acelerador e acaba por reduzir com um sacão algo brusco. A sofisticação eletrónica não se fica pelos modos de condução, pois o ecrã TFT exibe informação como velocidade, regime motor, temperatura, mudança e modo selecionado. O display nem se esquece de mudar de fundo branco para escuro quando atravessamos uma zona de sombra ou a cair da noite, mas só indica o estado do combustível com a chegada da reserva que acende o habitual símbolo. Como começámos por dizer, esta Street Fighter V4S não é só a mais potente naked do mercado, é uma competente desportiva e uma devoradora de superbikes. E por hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de fazer like e subscrever o nosso canal e até à próxima.